hoje eu tenho buscado eliminar distrações. Sim. A todo momento, as pessoas têm tirado a sua atenção. Então, tudo aquilo que não mover o ponteiro, abstraia. Então, já passei a fragmentar o meu dia. Então, trace reuniões, colha feedbacks, busque devolutivas, faça encaminhamentos. Então, um dos hacks de produtividade é começar a travar os horários. Olha, e eu respondo o WhatsApp de tal em tal horário. Eu tenho horário X para responder e-mail. Senão, você se pega envolvido com mídias sociais. Nós temos que ser produtores de conteúdo e não consumir conteúdo. Então, a distração hoje eu vejo como um fator limitador de produtividade. Então, se você quer ser alta performance, ser resolutivo, elimine distrações. Porque, ao final, não adianta o esforço. O que vale é o esforço direcionado, né? A ação é levada à máxima potência, como nós estávamos conversando ali há pouco, nos bastidores. Então, foque em mover o ponteiro. Então, vou gastar minha energia naquilo que importa. Então, abstrai-se de distrações. Como você identifica as ações que movem o ponteiro? Bom, eu costumo fazer leituras de cenários. Uhum. Então, diante de uma situação, eu projeto cenário 1, 2, 3. Aí eu trabalho, tem uma teoria administrativa dos japoneses. Eu sou da cidade de Ipatinga, interior de Minas, tem uma influência enorme da cultura japonesa. A cidade ela foi construída para atender aos Minas, a Nippon Steel. Então, essa questão de teorias administrativas é muito enraizada na nossa cidade. Então, ali a gente aprende a teoria do campo de forças, que é o chamado diagrama de Ishikawa. Então, a gente busca neutralizar, em primeiro plano, as forças restritivas. O que está me impedindo? E eu começo a fazer perguntas exploratórias. O que eu preciso fazer para eliminar isso? O que eu preciso fazer para implantar tal cultura? Então, faça perguntas exploratórias. Ouviu o podcast Café de Brokers? Qual é a principal mensagem? Sim. Então, vamos pôr em prática. Então, tem um caderninho também das ações. Não sejamos apenas... sejamos protagonistas da nossa própria história. Então, eu tomo muito nota e tento colocar em prática. E a ampla delegação. Porque se a gente for pegar para fazer tudo, você acaba não fazendo nada. Então, faça as coisas mais importantes primeiro. O que vai mover o ponteiro? Qual a ação prioritária? Então, desde 2012, eu já aplicava, era um rascunho. Quais são os meus afazeres? E ali eu tinha minha matriz de prioridade. O que é urgente? O que eu posso delegar? Então, eu tento delegar ao máximo. Então, quando você delega, tem a ampla delegação, que eu acho que é o ápice do estágio da maturidade do gestor, você tem uma rigidez mental mais clean, mais limpa, para quando vier um decisório que realmente importa, que vá mudar o ponto futuro, porque hoje, quando você tem um crescimento, qualquer ação direcionada de forma errônea pode te atrasar um bom tempo. Eu mesmo já tive experiência em empreendedorismo. Vou citar aqui, por exemplo, foi abrir clínicas de estética, uma marca nova, não tinha garoto propaganda, eu não tinha experiência, foi abrir 5 unidades ao mesmo tempo. Né? Não só eu, mas como os demais parceiros, sócios, aí, não conseguimos prosperar em nossas unidades. Então, vamos fazer uma análise de ameaças, pontos cegos, cadeiras vazias, né? A gente só projeta o Excel, o PowerPoint, mas a vida real. Então, eu faço projeções de cenários. Eu sempre busco uma posição mais conservadora e espero ser Surpreendido. surpreendido, né, por algo melhor.
mas leitura de cenário e visão de futuro é algo indissociável que você identifica. E eu aprendi na nossa mentoria lá do Clex, com o Flávio Augusto, um termo muito importante: criticidade do negócio. Então, eu não pego o negócio, o empreendimento, né, no seu ápice da maturação. Eu pego todas as dificuldades, eu vou desconstruir ali ao máximo. Eu vou levantar todos os pontos sensíveis. O que vai destruir meu negócio? O que pode estar me deixando vulnerável? Aí você vem com a aula do Joel J. Quais são os pontos cegos do seu empreendimento? Então, a gente tem que aprender, através da inteligência coletiva, né, o somatório de todos os fatores que vão dar uma solidez, dar uma governança. Hoje, esse ano de 2025, a minha palavra principal é governança, né? Que eu aprendi que mais importante que acertar é não errar. E eu falei isso há pouco. Um acerto vai te elevar um degrau. E um erro pode te atrasar 3 anos. Então, a gente perde uma oportunidade de ter um crescimento exponencial, né, por negligenciar uma cadeira vazia, né? Então, eu trabalho também na formação dos liderados. Mês passado, todos os meus gerentes de algumas unidades comerciais, eles participaram do Vende-se Corporate, que é um nivelamento comercial. Então, o colaborador ele se sente valorizado também. Poxa, meu empregador, a empresa está investindo uma fortuna aqui na minha capacitação. Então, isso nos dá um recado que eu tenho espaço para você. Se você quiser, eu não vou soltar sua mão. Então, vamos trabalhar nessa evolução e com isso a gente consegue ir criando um time mais homogêneo, né? E o trabalho é longo, então aí vai inúmeros fatores, desde trabalho de liderança, mentalidade, cultura organizacional, que é um dos temas mais sensíveis, porque gerir pessoas é gerir emoções. Gerir emoções dos outros é difícil. Então, por vezes, seu time tem que atuar como psicólogo, e é esse equilíbrio, é o equilibrar os pratos, né, na vida aí, pessoal, profissional, e assim a gente tem que buscar constantemente essa evolução. Essa é a minha visão. Vinícius, uma coisa que eu sempre falo aqui no podcast, por causa da experiência americana, né, e o mindset, né, a forma de pensar americana é um pouco diferente do nosso, né, o modelo, a cultura. E aí e um exemplo que eu sempre trago da cultura é a questão do trabalho do garçom nos Estados Unidos, que é diferente do trabalho do garçom aqui. Não só o garçom, mas o modelo mental, né? A questão de você ser mais produtivo, de buscar ser produtivo, porque o final do dia, quanto você vai ganhar, vai depender de quanto você produziu. E o quanto isso mudou a sua mentalidade. Você falou com relação à importância da produtividade. Então, quanto a cultura americana, esses 2 anos nos Estados Unidos, moldou a sua vida com relação à visão de produtividade? Quanto esse trabalho de garçom, e se você percebeu isso, né, como garçom, que dependia de você o seu resultado, e quanto isso foi importante para você como empresário hoje? Quando eu formei, a minha mensagem de formatura foi uma frase em latim que, em resumo, traduzindo-a, não aprendemos para a escola, e sim para a vida. E eu tenho convicção que ter experimentado essa fase, essa jornada no exterior, foi fundamental para a minha formação. Ali, aos 20 anos, hoje eu vejo aí adolescentes, né, com 20 anos. Eu, aos 20 anos, já tive que buscar o meu sustento, tive que dar o meu melhor. Eu trabalhava... Quando era folga de expediente. Trabalhei por vezes 7 dias na semana. Então, eu tinha que ter um atendimento muito cordial. A gente já trabalhava naquela época, em 2001, com NPS. Então, ali eu aprendi muito a
entender sobre pessoas, né, a servir.